Olá, essa é a disciplina INF 029, Laboratório de Programação do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Instituto Federal da Bahia, campus Salvador. Sou o professor Renato Novaes e hoje a gente vai estar falando sobre recursão, um recurso de programação, tá? Bem, o que é uma recursão, né? Recursão é um processo repetitivo no qual a função ela chama ela mesma. Então a gente tem aqui um blocozinho da função main, um exemplo, que está chamando uma função que eu chamei aqui de func_a. E aí, em algum momento, essa func_a chama ela mesma. Então, você entra aqui no que a gente chama do loop, a função chamando ela mesma. Toda vez que a função chamar ela mesma, a gente tem uma recursão. A gente pode ter outra forma de recursão também, não necessariamente a função chamando ela mesma, mas através de uma cadeia, né, de chamadas, uma função chamar outra, que chamar outra, e a última chamar a primeira da lista. Nesse exemplo aqui, ó, nós temos a função main chamando a função a, que chama b, que chama c, e a c, por sua vez, chama a função a. Então esse processo aqui ele é recursivo, né? Ele vai ficar no ciclo aqui, porque novamente depois a função a vai chamar a função b, vai chamar c e vai chamar a função a, que vai chamar b, que vai chamar c, que vai chamar a. E aí você vai ficar num ciclo repetitivo nessas chamadas, né? Da mesma forma, você fica aqui no ciclo repetitivo das chamadas, ok? Bem, quando a gente compara essas chamadas com as funções tradicionais, né, as funções recursivas com as funções tradicionais, você vai poder observar que o código da solução ele é um pouco mais elegante, né? Às vezes a solução que aparentemente é complexa sai de uma forma bem simples e torna o código bem interessante. E normalmente a gente não usa a estrutura de repetição, um laço, por exemplo, for, while, do while, porque a chamada recursiva ela já está implicitamente fazendo a recursão, fazendo o laço, né? Você até pode ter, claro, um laço de uma função recursiva, mas com outro objetivo. Mas o laço principal ele é feito pela própria chamada recursiva. Toda função recursiva ela pode ser reescrita em uma função não recursiva, né? Caso você precise reescrever ela de forma não recursiva, você tem como fazer isso usando os laços de repetição. E por que você faria isso? Porque as funções recursivas elas têm um preço associado, né? Ela requer muita atenção em sua implementação, tem um custo de desempenho maior que as funções tradicionais, você está empilhando as chamadas, a cada chamada da função, toda a estrutura de parâmetros dos dados da função são armazenados na pilha e são mantidos até que o compilador vá terminando cada uma das chamadas, vai desempilhando até chegar na chamada anterior que foi feita. E isso tem um custo, né, de desempenho, principalmente se comparado com as funções não recursivas. Uma função, claro, dessa forma vai poder chamar a si próprio um número limitado de vezes. Se você ficar chamando eternamente a função, alguma hora o compilador vai parar, né? Porque vai ter o que a gente chama de estouro de pilha, né? O Stack Overflow ou Stack Overflow. Se você fizer esse exemplo, se você fizer uma chamada de uma função bem simples, uma chamada da função para a própria função e tentar rodar, você vai ver que algum erro vai ser emitido pelo compilador, tá? Bem, obviamente que se a gente tem uma função que chama ela mesma e a gente está vendo aí que fica num loop, né, repetitivo, a gente precisa em algum momento parar. A gente não pode ficar chamando ela mesma o tempo todo. E aí é que a gente tem um conceito muito importante da função recursiva, que é a condição de parada. Toda função recursiva precisa ter uma condição de parada. É o ponto onde a função será encerrada e será retornada para a chamada anterior. Então, sempre que você estiver pensando em uma função recursiva, você tem que definir a condição de parada e, além da condição de parada, você também define a regra geral. E o que é a regra geral? É o método que reduz, e é importante ter isso em mente, reduz a resolução do problema através da invocação recursiva de casos menores. Então você tem um problema grande, quando você segue essa regra, a cada passo você vai estar reduzindo o problema para um problema menor,
E a ideia é que a cada passo você caminhe em direção à condição de parada, ok? Por sua vez, são resolvidos pela resolução de casos ainda menores pela própria função, assim sucessivamente até atingir o ponto de parada que finaliza a função. Então, em resumo, você tem um problema grande, você vai resolvendo ele por partes. A cada parte, você tira aquela parte, como se você tirasse aquela parte do problema, o que sobra vai ser resolvido da mesma forma que o problema anterior, e você sempre vai tirar um pedaço, né? Sempre você vai estar resolvendo uma parte lá e vai diminuindo até você chegar na condição de parada, ok? Então vamos ver aqui um exemplo de um bolo ilustrativo aqui, né? A gente tem um bolo aí de chocolate e algumas coisas a mais. Como seria um processo de comer um bolo, né? Pode ser algo recursivo. Se eu fosse implementar isso, né? Tivesse como implementar, o processo ele pode ser feito de forma recursiva? Sim, de fato, se você for comer de pedaço em pedaço e você tivesse uma função que come um pedaço do bolo, para você fazer um programa, certamente você ia usar um laço, né? Onde você ia varrer a quantidade de pedaços que existe, e para cada interação do laço você comeria um pedaço, ok? Isso pode ser feito de forma recursiva, tá? Então a gente tem um exemplo aqui ilustrativo onde a gente pode utilizar funções recursivas. Então, neste caso do bolo, qual seria o ponto de parada? Quando é que o programa acaba, né? Quando é que a função não deve ser chamada novamente? Quando o bolo acaba. E qual seria a regra geral? A regra geral é sempre remover um pedaço e chamar a função com o que sobrar. Então, se você observar, tá? Você supõe que você tem aqui o bolo completo, ok? Tem o bolo completo. A regra é tire um pedaço e chame a função recursiva para resolver o restante. A função recursiva ela sempre vai tirar um pedaço e vai pegar o restante e tornar a chamar a função recursiva. Observe que a gente está caminhando em direção à condição de parada, que no nosso caso é não ter mais pedaço. Aí remove esse pedaço e chama com os 5 pedaços restantes. Aí remove esse pedaço, chama com o restante e assim sucessivamente até chegar no último pedaço. Quando chegar no último pedaço, você vai remover esse pedaço e chamar a função, ou não, né? Você pode parar ali, mas se você chamar a função, você vai estar passando o bolo vazio, né? Sem bolo. E aí na próxima interação, você não vai remover mais pedaços, você vai parar. E aí ele vai voltar desempilhando, né? As chamadas das funções. Então um bolo, ele pode ser visto, né? A forma de comer um bolo pode ser visto como uma função ser realizada através de um exercício recursivo, tá? E aí a gente tem que pensar sempre qual é o ponto de parada. Nesse caso é quando o bolo não existe mais, quando o bolo está vazio, não existe mais fatia. E qual é a regra geral? É que a gente sempre vai comer um pedaço e passar para o próximo o pedaço que tinha, o pedaço total que tinha, menos o pedaço que foi removido. Dessa forma eu garanto que eu saio de um tamanho e caminho em direção à minha condição de parada, tá? Vamos agora para um exemplo bem conhecido, né? Na programação, que pode ser resolvido de forma recursiva. Existe aí o da matemática, o fatorial, que é um número natural n, ele é representado por fatorial n exclamação, né? Que quer dizer que é o produto de todos os inteiros positivos menores ou igual a n. Então, por exemplo, fatorial de n vai ser n vezes n-1 vezes n-2 vezes n-3 até chegar em 1. Não é? A gente tem aqui que algumas pessoas não consideram o zero fatorial, né? Você vai achar isso na literatura, que só existe só até um fatorial, mas tanto zero fatorial como um fatorial vai ser considerado por alguns como o resultado é 1. Então, a gente tem aqui outra representação, o n fatorial é igual a n vezes n menos 1 fatorial. O que quer dizer isso? 5 fatorial é igual a 5 vezes 4 fatorial. 3 fatorial é igual a 3 vezes 2 fatorial. 1000 fatorial é igual a 1000 vezes 999 fatorial.
Então observe, qual é a regra geral aí? A regra é que você vai sempre ter um número, né, multiplicado pelo número subsequente menor, né, fatorial desse número subsequente menor. Então sempre você está reduzindo o problema e caminhando em direção à condição de parada. Qual é a condição de parada? É quando você tem o seu n igual a 1, porque quando eu tenho n igual a 1, o meu fatorial já pode ser calculado como 1. Então observe, ó, você tem 5 fatorial, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Mas esse 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 aqui, ó, é a mesma coisa que o 4 fatorial. E assim sucessivamente. Como é que seria, gente? Então, o meu ponto de parada, né? O meu ponto de parada vai ser a condição base, 1 fatorial, que é quando eu paro, e que eu conheço, né? E qual é a regra geral? A regra geral é sempre estar calculando o fatorial de um número n como n vezes o fatorial do número menor que ele, n menos 1, o número inteiro subsequente menor, o fatorial deste número, ok? Então vamos ver como é que a gente implementa isso na linguagem C através de uma função fatorial. Então a gente tem um exemplo aqui, essa função ela retorna um double porque é uma multiplicação, isso pode estourar um int facilmente. E aí ele tem fatorial, ele recebe um n de entrada aqui. Ele definiu aqui uma variável chamada fat, do tipo double também. E aí aqui ele tem a condição de parada dele. Ó, se n for menor ou igual a 1, tá? Retorna 1. Porque se o cara chamar a função fat de 1, ele vai retornar 1. Fat de 0, ele vai retornar 0. Na verdade poderia parar aí, né? Ele está até considerando aqui passar um número negativo e retornando 1. Entretanto, não existe número fatorial de números negativos, tá? Se não, observe, ele chamou com um número que é maior do que 1, por exemplo, 2. Né? Se ele chamou com 2, o que ele faz? O fatorial de 2, fat, é igual a 2 vezes, e aqui ele faz a chamada recursiva, ó. Ele torna a chamar a própria função, só que ele está chamando, passando o valor subsequente menor. Então se aqui é 2, 2 menos 1 vai dar 1. Aí ele vai chamar com 1, ok? E executar a função. Novamente, com 1 a gente já sabe que retorna 1. Vai voltar retornando 1. 1 vezes 2 dá 2. E aí ele vai embora e fatorial de 2 é 2. Ok? O mesmo processo. Se for 3, ele vai entrar if n é menor ou igual a 1? Não. Então chame fat é igual a 3 vezes fatorial de 2. A gente já viu que o fatorial de 2 retorna 2, né? Mas é no processo recursivo lá, são duas chamadas. Ele passa o 2, entra, passa o 1, entra, o 1 retorna, aí calcula o valor de 2, aí na terceira recursão, na terceira volta da chamada, ele disse que vai retornar 2 vezes 3, 6, fat é igual a 6. Então esse é um exemplo básico aí de função fatorial em C, tá? Que eu usei algumas referências de texto, a gente tem uma página no Wikipedia que dá um overview geral sobre os conceitos de recursão. Tem esse slide aqui que eu peguei bastante coisa porque tinha uns conceitos bem intuitivos, né? bem legais, bem didáticos. Eu me baseei principalmente no início dessa apresentação para utilizar e usei também essa página aqui para poder pegar mais materiais para construir essa transparência aqui para vocês. Então é isso, a gente fica por aqui nesta aula.